temos isso, né? É um outro assunto que essa semana pegou fogo, com perdão aqui do trocadilho. Quem que a gente tem, ô Duda? Ah, do alemão? Então vamos assistir aí esse vídeo, para quem não viu, né? O pessoal da Alemanha criticando a nossa COP. Wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Wir waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Wir waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Falou sem meias palavras, né? O que ele pensou ali de Belém. Aí, depois que ele foi embora, o negócio pegou fogo lá, literalmente. E as imagens, né, correram esse final de semana. E teve ali uma preocupação do governador de que forma que a imprensa iria divulgar o que ocorreu lá, né, Madá? Não dá para esconder, né? Que a situação lá é complicada, né? É complicada, e assim, esse primeiro-ministro alemão, ele é conhecido por ter, primeiro-ministro, chanceler alemão, ele é reconhecido por ter uma retórica que até para os padrões alemães, ela é incômoda. O padrão brasileiro é um padrão da hipocrisia total. Então, assim, ninguém está chocado de Belém ser do jeito que é. Não foram cobrar o governador, que a família dele está lá, veio com as caravelas, tomou Belém, está lá 1 bilhão de anos, não transformou aquela cidade, não tem nem esgoto. Belém tem 100% esgoto, tem transporte público, tem educação que funciona. O brasileiro não tem nem o imaginário das coisas que a gente tem direito e não são sonegadas pelos políticos que a gente tem. Então, ninguém fica indignado com o mal que esses políticos fazem, com o Lula ser presidente pela 3ª vez e Vidal uma de sonso, que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que não fez, o que não teve tempo de fazer até agora? Nesse século, praticamente só o PT governou. Aí, eu achei muito curioso, esse primeiro-ministro, o próprio pessoal da Deutsche Welle, o correspondente da Deutsche Welle no Brasil, explica isso muito bem, que ele é um cara que, mesmo para o padrão alemão, ele choca, porque o alemão fala as coisas, é outra cultura. Não é feio você falar as coisas. Aqui não. Aqui você deixa tudo explodir, dar errado, porque é muito feio arrumar encrenca. As pessoas não falam. Então, já é da nossa cultura não lidar com críticas, deixar como é que tá para ver como é que fica. Por isso que a gente também, a cultura é uma parte do nosso subdesenvolvimento. E ele falou que não ia se desculpar. E quando teve o fogo, a gente vê a reação dos nossos políticos. Não, o fogo poderia acontecer em qualquer lugar do mundo. O ministro Celso Sabino falou, né? E eu concordo, poderia acontecer em qualquer lugar do mundo se não tivesse se preparado e se estruturado para receber um evento. Aconteceu aqui por culpa de quem organiza. Assim, ali, Andrés, a gente está falando do fogo e graças a Deus ninguém se feriu, mas assim, ninguém se feriu porque Deus pôs a mão. É Deus, é o destino, é o que quer que o pessoal acredite. A organização não teve nada a ver com isso. Lá dentro é tudo de pano sintético. Poderia ter acontecido uma desgraça. As imagens são assustadoras, eles foram avisados antes. Olha isso, Andresa, imagina. Não tem nenhuma justificativa para esse tipo de coisa. Realmente não se prepararam, realmente não deram a importância que o evento tem. Ficou uma coisa... Perderam um pouco a mão do que é mambembe, né? Foram normalizando. Precisa vir um cara de fora para falar que você não ter esgoto, não ter transporte e não ter segurança pública é algo ruim. Aí vem as pessoas falar, não, porque Belém é maravilhoso. Não é. Não é. O correspondente da Deutsche Welle fala até,
Eu estou vendo agora todo mundo aqui se insurgindo, mas eu não vejo nenhum amigo meu brasileiro ir passar férias em Belém. E não é o problema, não é a cultura, a natureza é linda, tem coisas de arquitetura muito bonitas. A culinária é um espetáculo, é um show à parte, é um festival de cultura, que os políticos não cuidam, que condenam ao subdesenvolvimento. E assim, não dá, né, para tampar o sol com a peneira. Quando falaram que ia levar a COP para lá, poxa, não podia ter investido para melhorar a cidade? Mas não, né? Foi só para fazer a fachada. Pois é, e às vezes a gente tem que ter um amigo sincerão, né, que fala na cara da gente as coisas, e foi esse o papel que o chanceler alemão fez ali. O Brasil deveria ouvir o que ele está falando, porque diante dos olhos do mundo foi isso que aconteceu. Primeiro, aqueles preços absurdos, né, que foram cobrados ali das hospedagens, o que mostra para o resto do país? Que a gente é o país do jeitinho, né, que a gente sempre vai tentar levar vantagem nas coisas. Então isso diz muito de um povo. E é muito ruim essa imagem que o Brasil passa para o resto do mundo, né? E depois, eu vi esses dias um vídeo de uma estudante numa escola pública lá em Belém, e ela fala justamente isso. Ó, falaram que a COP viria trazer o desenvolvimento, traria dinheiro para o Estado, e olha aqui como é que é a minha escola. E é uma situação horrorosa ali, né? De uma escola caindo aos pedaços, sendo que a gente tem dinheiro federal de verba carimbada, né, para a educação, e a situação ali é muito crítica, e ela toda cuidadosa, até para dizer que ela não estava criticando os diretores da escola, mas ela estava criticando o governo do estado, que não fazia investimentos mínimos ali na educação. Então, o chanceler talvez tenha colocado uma lupa, como você bem colocou, para algo que a gente às vezes normaliza, às vezes não, né? A gente acaba normalizando, porque fica todo mundo com medo de dizer realmente a situação que está ali. Quando a imprensa fala, eles nos taxam ali de ideológicos, né? Dizem que estamos falando que estamos do outro lado político, e não é nada disso. Mas quem não viu nada disso e que discordou totalmente do chanceler foi a Janja, né? Que eu digo que essa foi a COP da Janja, porque a ministra mesmo do Meio Ambiente, que é a Marina Silva, eu nem sei se ela foi para a COP, porque eu só ouvi falar mesmo da participação da Janja. Vamos ver o que a Janja aconselhou para o chanceler. Então a ideia do presidente Lula, a proposta da gente trazer a COP para Belém foi para que a gente pudesse trazer as pessoas para o território e vivenciar. E ele não deve ter vivenciado, ele não deve ter tomado um tacacá, ele não deve ter visto um carimbó, ele não deve ter ido uma aparelhagem. A senhora foi? Ainda não. Olha, eu já vi esse vídeo, acho que umas 50 vezes. Porque ele é tão inacreditável. Tainá, beijo para Tainá Falcão. Parabéns, porque... Estou vendo Tainá Falcão em loop também, o dia inteiro. Parabéns. Porque jornalista faz isso, ele tem que fazer as perguntas que precisam ser feitas. Então, ela foi muito precisa na pergunta dela ali, né? A senhora está recomendando isso para ele, mas a senhora viu e ela disse que não. Então, realmente, ela foi bastante precisa na pergunta dela. Eu acho que a Janja deveria ser nomeada porta-voz do governo, para a gente poder ter um pouco mais dessas declarações dela. Tinham escondido a Janja, né, Madá? Porque ela estava prejudicando a popularidade do Lula e do governo, mas agora parece que ela resolveu, quando o Lula começou a subir um pouquinho nas pesquisas, com aquela história da soberania, um discurso que depois ele perdeu, porque a segurança pública mostrou que o próprio Brasil não tem soberania aqui dentro, tem várias áreas dentro do Brasil, territórios que você não pode acessar. Então, esse discurso ele perdeu, ele subiu um pouco nas pesquisas, e a Janja saiu de casa para essas declarações aí que a gente viu ali na COP, né? Ela quis dominar todo esse evento da COP, né, Madá? Eu não gosto nada do machismo do Lula desde sempre. E a Janja, eu entendo que é o machismo do Lula a milésima potência. É o Lula impondo a mulher dele no lugar de mulheres que trabalharam anos a fio para conquistar um espaço. É absurdo a gente ser um país em que a mulher vale tão pouco, que a ministra que foi quem afiançou o compromisso do Lula internacional seja escanteada porque ele vai enfiar a mulher dele onde ele quiser. É absurdo. A mulher dele que nem entende do tema, que nem estudou o tema. A questão, eu entendo que a Janja é a coisa mais machista que nós já tivemos na política brasileira. Por quê?
porque ela provoca uma coisa que se chama dissonância cognitiva. O que é isso? Sabe aquele mal-estar que a gente sente quando alguém faz um discurso, a gente acredita, repete, você olha e a pessoa está agindo diferente? Esse mal-estar que a gente sente chama dissonância cognitiva. E ele explica por quê. Teve até uma pesquisa que saiu semana passada, no começo do mês, do Poder 360. Quanto mais as pessoas conhecem a Janja, menos as pessoas gostam. Quanto mais pessoas vão conhecendo, menos gostam. Por quê? Ela tem esse discurso que é muito necessário no Brasil. Desculpa que passaram uma foto aí que não deu para passar em branco, mas vamos lá. Então, a Janja, ela atrai muitas mulheres no começo porque ela tem esse discurso de mulheres independentes, de a mulher tem o seu valor, do empoderamento, do isso, do aquilo. Esse é o discurso. O que é a prática da Janja? É botar, além do sobrenome do marido, que é coisa que feminista nenhuma bota, ela botou o apelido do marido no nome. O apelido. Tem coisa mais machista do que isso? Eu acho que a única coisa mais machista do que isso que eu vi foi aquela coleira da Luma escrito Ike. Fora a coleira da Luma, que não é do mundo político, né? No mundo político ninguém usa a coleira. Mas a pessoa fica nessa dissonância. Então, assim, uma boa parte vai ver, ela tá lá tomando lugar de outras mulheres sem ter qualificação porque o marido mandou, porque um homem pôs ela lá. Ela só tá onde ela tá porque o marido pôs. A militância da Janja é mais misógina do que a de extrema-direita. Eles xingam, quando eles discordam da gente, eles nunca enfrentam um tema. É sempre velha, gorda, burra, xingamentos sexuais e mandam coisa pornô pra gente. A militância da Janja é isso. É muito machista. Então, quando ela faz essa coisa de dizer que é feminista e agir como o que há de mais machista, uma parte rejeita. Mas tem uma parte que eu considero muito perigosa, que é convencer, sobretudo meninas e mulheres inexperientes, de que aquilo que ela está fazendo, que é conquistar o mundo na aba do marido, seja feminismo, seja independência. Não é. E no caso dela, é o relacionamento dela, ela é uma mulher vivida, o Lula também, ela sabe o que ela está fazendo. Mas uma menina que acredita que é independência fazer o mundo na aba de um homem, ela pode quebrar a cara muito fácil. Então, assim, tem que se dar o nome às coisas. A Janja é o ápice do machismo na política. Eu não gosto por causa disso. Não gosto de machismo. Tem gente que gosta e tem o direito de gostar. Essa resposta dela na COP, sabe o que me chamou a atenção, Andresa? Quando o Lula deu uma resposta parecida também. O cara fala mal de Belém e eles falam de diversão e pontos turísticos. Isso é um ato falho, assumindo que quando eles viajam eles vão fazer turismo? Porque o ministro não estava lá para fazer turismo. Não é turismo. Ele foi trabalhar e não tinha condições de trabalho. Será que eles viajam tanto a turismo e se acostumaram tanto que nem passa mais pela cabeça deles que outros viajem a trabalho e que mandar fazer turismo não vai aplacar reclamações sobre condições de trabalho? Eu acho que ficou, para mim, pareceu um ato falho isso. Isso do trabalho, muita gente está reclamando, né, de falta de consolidação de números, falta de consolidação de relatórios, muita gente reclamando disso também. Mas, enfim, né, só mais um capítulo na história do nosso querido país, onde os políticos falam uma coisa, fazem outra e ainda tem quem defenda, né? E a COP vai ficar marcada por isso, né? Pela dancinha da Janja, por essa declaração. A ministra Marina Silva, como você bem colocou, foi quem avalizou essa imagem internacional do Lula, né? Da volta do Lula, foi muito importante ali na campanha eleitoral, mas depois no governo foi totalmente escanteada. E na COP, realmente, eu fui procurar hoje nas redes sociais do Lula para ver se tinha a Marina comentando e falando da COP, e eu não encontrei. Então, muito lateralmente ficou a participação da ministra, que é uma voz muito reconhecida, né? Você pode discordar ou não da ministra Marina Silva, mas ela é um nome internacionalmente respeitado
nessa área do meio ambiente. Se fala muito em Brasília, que inclusive a ministra pode deixar o governo por conta da permissão, né, para exploração de petróleo lá na Foz, já esqueci lá onde é que é a Foz, lá na Foz do Alcolumbre, e que ela poderia deixar o governo agora, depois da COP, só estaria esperando a COP para sair em reação a essa decisão do governo, que é uma decisão que é muito criticada aí, para quem olha aí para essa questão do meio ambiente. Então a Marina ficou muito apagada nesse evento e está bastante apagada no governo, porque a COP virou a COP da Janja, e como você já resumiu bem, né, Madá, não é alguém que entenda desse assunto, que tem ocupado aí espaços por conta do presidente Lula. Então, sempre que a gente faz críticas à Janja, a gente é acusado, né, pela turma aí da Janja, de que somos machistas, mas somos mulheres, aqui temos autoridade para poder fazer as críticas que julgamos necessárias do espaço que ela tem ocupado na política e que, infelizmente, tem usado de uma forma errada, porque essas questões que o chanceler aponta em Belém, elas só podem ser resolvidas pela política. Então, acho que é importante a gente lembrar que o ano que vem tem eleições, não tem outro caminho para se melhorar um país que não passe pela política, porque as decisões são tomadas nessa instância. Então, quando você está votando, lembra que você está dando um cheque em branco para alguém tomar decisões por você. Em falar em eleição, eu vou correr